O milionário, acostumado com uma vida de luxo, vai a uma festa e, sem esperar, vê uma garçonete circulando entre os convidados. Quando ela se aproxima, ele congela. Era sua ex-esposa. Mas o choque não para por aí. Ela estava ao lado de gêmeos. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. Filhos que ele nem sabia que existiam. Ele fica sem reação, tentando entender como ela chegou ali, trabalhando como garçonete, enquanto ele vive em um mundo totalmente diferente. A culpa e o arrependimento o sufocam, e ele não sabe como lidar com aquela situação inesperada e cheia de dor. O que ele faz depois deixa todos chocados. O reflexo no espelho do banheiro privativo não mentia. Marcos Henrique Assad, 45 anos, estava irreconhecível. Suas mãos, sempre firmes ao assinar contratos milionários, agora tremiam ao tentar ajustar a gravata italiana que minutos antes parecia sufocá-lo. A água fria que jogara no rosto não conseguira dissipar a sensação de vertigem que o acometera desde que a vira. Era para ser sua noite de triunfo. O Golden View Towers, seu mais ambicioso projeto imobiliário até então, erguia-se imponente no coração do Morumbi, suas 48 torres de vidro e aço refletindo as luzes de São Paulo como um farol do sucesso. A festa de inauguração no último andar era o evento do ano no calendário da elite paulistana, com mais de 300 convidados entre políticos, empresários e celebridades. Você tem 5 minutos, senhor Assad. Seu discurso está previsto para as 9 em ponto. A voz de sua assistente soou através da porta, profissional e precisa como sempre. Marcos fechou os olhos, tentando se recompor. Por 10 anos, construíra sua vida como construía seus empreendimentos. Com precisão matemática, planejamento meticuloso e zero margem para erros emocionais. Cada decisão era calculada, cada movimento estratégico. O mercado imobiliário de São Paulo o conhecia como o calculador, um apelido que ele secretamente apreciava, pois refletia exatamente a imagem que cultivara desde que decidira que sentimentos eram luxos que não podia se permitir. Mas bastou um único olhar, um breve momento entre a taça de champanhe e o canapé, para que toda essa estrutura cuidadosamente erguida começasse a ruir. Helena. Ela estava ali, usando um uniforme simples do buffet, os cabelos negros presos em um coque discreto, algumas mechas grisalhas que não existiam da última vez que a vira, e não estava sozinha. Os adolescentes ao seu lado, não mais que 15 anos, moviam-se entre os convidados com a mesma elegância natural que ela sempre tivera. Um menino e uma menina, gêmeos, seus traços eram como olhar para fotos, suas próprias fotos da adolescência. Senhor Assad, está tudo bem? A assistente agora parecia genuinamente preocupada. Sim, Carolina, só preciso de mais. 1 minuto. Marcos abriu a torneira novamente, enchendo as mãos com água gelada. As memórias que tanto se esforçara para enterrar agora emergiam como tsunamis. A última discussão. O apartamento vazio quando voltou de viagem. As cartas devolvidas. O orgulho ferido que o impediu de procurá-la. E agora, 10 anos depois, o destino lhe pregava essa peça cruel. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Beatriz, sua noiva. Amor, todos estão esperando. Você está bem? Beatriz, a herdeira perfeita, a aliança empresarial perfeita, a próxima peça perfeita em seu plano perfeito. Beatriz, que nunca o vira perder o controle, que admirava justamente sua capacidade de manter as emoções sob rédea curta. Um sorriso amargo se formou em seus lábios, enquanto encarava novamente seu reflexo. O homem que há 1 hora emanava confiança e poder, agora parecia frágil, quase quebradiço. Pela primeira vez em 1 década, Marcos Henrique Assad,
O empresário, mais bem-sucedido do mercado imobiliário paulistano, não tinha um plano. Ajeitou a gravata uma última vez, respirou fundo e caminhou até a porta. Do outro lado, 300 convidados aguardavam seu discurso sobre visão, determinação e sucesso. Ninguém ali sabia que, naquele exato momento, o império que construíra, com tanto cuidado, começava a desmoronar. Não por causa de uma crise econômica ou um negócio mal feito, mas por causa de 3 pessoas servindo canapés em sua festa. Girou a maçaneta e saiu. O burburinho da festa o envolveu imediatamente, junto com o perfume caro e as risadas calculadas da alta sociedade. Seus olhos, involuntariamente, vasculharam o salão à procura dela. Helena estava próxima às janelas panorâmicas, organizando uma bandeja. Os gêmeos, agora ele podia ver com clareza, ajudavam em mesas diferentes. Marcos, finalmente! Beatriz se aproximou, deslumbrante em seu vestido vermelho de grife. Todos estão esperando. Vamos? Ele assentiu mecanicamente, deixando-se guiar até o pequeno palco montado no centro do salão. As luzes baixaram, um spotlight o iluminou, e o microfone estava à sua frente. 10 anos de certezas desmoronando em uma única noite. Boa noite a todos, começou, sua voz surpreendentemente firme. Hoje celebramos não apenas a inauguração de um empreendimento. Enquanto discursava, seus olhos encontraram os de Helena por um breve momento. O choque em seu rosto confirmava. Ela não esperava vê-lo ali tanto quanto ele não esperava vê-la. E naquele instante, diante de 300 pessoas da elite paulistana, Marcos soube que sua vida nunca mais seria a mesma. O resto da noite transcorreu como um borrão febril. Marcos moveu-se entre os convidados mecanicamente, aceitando congratulações e trocando cartões com potenciais investidores, mas sua mente estava em outro lugar. A cada poucos minutos, seus olhos buscavam Helena ou os gêmeos pelo salão, como se tentasse confirmar que não estava tendo uma alucinação. O champanhe não está do seu agrado, senhor? A voz familiar o atingiu como um choque elétrico. Helena estava ali, a menos de 1 metro de distância, oferecendo bebidas. Seus olhos castanhos, que um dia ele conhecera tão bem, agora o fitavam com uma frieza profissional estudada. Helena, eu... começou, mas ela já havia se virado e se afastava com passos rápidos e precisos entre os convidados. Quem era aquela? Beatriz surgiu ao seu lado, entrelaçando seu braço no dele com uma força sutilmente possessiva. Você parece ter visto um fantasma, amor. De certa forma, era exatamente isso. Helena era um fantasma. O fantasma de sua vida anterior, de decisões que ele enterrara sob camadas e mais camadas de sucesso profissional e racionalização. Ninguém respondeu automaticamente, as palavras soando falsas até para seus próprios ouvidos. Apenas uma funcionária do buffet. Beatriz o estudou por um momento, seus olhos verdes estreitando-se levemente. Aos 32 anos, ela era a personificação da socialite paulistana moderna, MBA em Harvard, corpo esculpido por personal trainers caríssimos e um faro aguçado para mentiras sociais. Você está estranho hoje, Marcos. Tem certeza que está tudo bem? Ele forçou um sorriso. Claro, só cansado. Você sabe como esses eventos me drenam. Do outro lado do salão, o garoto, um dos gêmeos, passava recolhendo taças vazias. Marcos não conseguiu conter o impulso de observá-lo. O formato do queixo, o modo como franzia levemente a testa ao se concentrar, era como olhar para suas próprias fotos de adolescência. Como não havia percebido antes, como ninguém nunca o procurara para contar. Senhor Assad, Carolina, sua assistente, aproximou-se discretamente. O representante do Bank of America gostaria de discutir algumas possibilidades de financiamento para o projeto do Brooklyn. Agora não, respondeu bruscamente,
surpreendendo a si mesmo e a assistente, que recuou um passo. Em 15 anos, trabalhando juntos, ele nunca recusara uma oportunidade de negócio. A festa começou a esvaziar por volta da meia-noite. Marcos observou, impotente, enquanto a equipe do buffet iniciava a desmontagem. Helena coordenava os funcionários com uma eficiência que não o surpreendia. Ela sempre fora organizada, sempre soubera liderar. Mãe, já guardei todas as taças da área oeste. A menina se aproximou de Helena. E Marcos sentiu seu coração falhar uma batida ao ouvir a palavra mãe. A adolescente tinha os cabelos negros da mãe, mas seus olhos eram os olhos da família Assad, os mesmos que ele via todas as manhãs no espelho. Ótimo, Laura. Ajude seu irmão com as mesas do terraço, por favor. Helena respondeu sem olhar em sua direção, embora Marcos tivesse certeza que ela sabia que ele estava observando. Laura. Sua filha se chamava Laura. Marcos, os Mendonça estão indo embora. Beatriz o puxou pelo braço. Você precisa se despedir deles. A construtora deles é fundamental para o projeto do Brooklyn. Ele se deixou levar, mas sua mente estava a quilômetros dali, ou melhor, há 10 anos atrás. O apartamento que dividira com Helena no Itaim Bibi. As discussões sobre sua obsessão pelo trabalho. O modo como ele sempre colocava os negócios em primeiro lugar. A viagem de 3 semanas para Dubai, que se transformou em 2 meses, sem uma única ligação. Foi um evento magnífico, Assad. Alguém dizia e apertando sua mão. Você realmente sabe como impressionar. Impressionar. Era isso que ele sempre quis, não é? Impressionar o mercado, impressionar os investidores, impressionar a sociedade. E no processo havia perdido o que realmente importava. Quando o último convidado finalmente partiu, Marcos se viu sozinho no salão, agora silencioso, exceto pelo ruído distante da equipe de limpeza. Beatriz havia ido embora após ele garantir que precisava resolver alguns detalhes com a administração do prédio. Sentou-se em uma das cadeiras que ainda não haviam sido recolhidas, afrouxou a gravata e tirou do bolso seu celular. Com dedos trêmulos, abriu o navegador e digitou o nome do buffet que prestara serviço naquela noite. Precisava de respostas e sabia que não as obteria diretamente de Helena. Senhor, era o segurança do turno noturno. Precisamos fechar o salão para a limpeza final. Marcos assentiu, levantando-se lentamente. Atravessou o salão em direção aos elevadores, passando por espelhos que refletiam um homem que ele mal reconhecia. Em seu bolso, o celular pesava como chumbo, carregando o endereço do buffet e o primeiro passo do que seria a maior mudança de sua vida. No estacionamento, sentado em seu Porsche Cayenne, ele permaneceu imóvel por longos minutos, encarando o volante de couro italiano. 10 anos atrás, escolhera seu império sobre Helena. Agora, descobria que essa escolha havia custado muito mais do que imaginava. Laura, murmurou para o carro vazio, testando o nome de sua filha. Laura Assad. Precisava descobrir o nome do garoto também. Precisava saber tudo sobre eles. Precisava consertar o maior erro de sua vida. Ligou o carro e saiu da garagem, mergulhando na noite paulistana. Pela primeira vez em uma década, Marcos Henrique Assad não tinha um plano detalhado para o futuro, mas tinha algo que há muito tempo não sentia. Um propósito que ia além de balanços financeiros e metros quadrados de construção. A sede da Assad Empreendimentos ocupava 3 andares inteiros de um edifício comercial na Faria Lima. Naquela manhã, porém, Marcos mal notou a vista privilegiada de sua cobertura corporativa. Desde as 6 da manhã, estava debruçado sobre seu notebook, pesquisando obsessivamente cada migalha de informação que conseguia encontrar sobre o buffet Estrela, onde Helena trabalhava. Seu café está esfriando, senhor, Carolina comentou, da porta com a familiaridade de quem o conhecia há 15 anos.
E o pessoal do jurídico está esperando há 20 minutos para a reunião sobre a regularização do terreno no Tatuapé. Cancele, respondeu sem tirar os olhos da tela. Cancele tudo até o meio-dia. Carolina não se moveu. Senhor Assad, Marcos, aconteceu alguma coisa na festa de ontem? O senhor nunca cancela compromissos. Ele finalmente ergueu os olhos, encontrando a expressão preocupada de sua assistente. Carolina estava com ele desde antes de Helena, desde quando a Assad Empreendimentos não passava de uma sala alugada e sonhos ambiciosos. O que você se lembra da Helena, Carolina? A assistente piscou, surpresa. Aquele nome não era mencionado. No escritório há uma década. Dona Helena, bem, ela era diferente das outras pessoas do nosso círculo. Mais simples, mais autêntica. Por que a pergunta? Marcos girou o notebook mostrando a página do buffet. Ela estava lá ontem, trabalhando no evento. Oh, Carolina se aproximou, ajeitando os óculos. E como ela está? Com 2 filhos, gêmeos. Marcos respirou fundo. Meus filhos, Carolina. Meus filhos que eu não sabia que existiam. O silêncio que se seguiu foi denso como névoa. Carolina se sentou lentamente na cadeira em frente à mesa, processando a informação. Tem certeza? Absoluta. Eles têm a cara dos Assad. Você precisa vê-los. O garoto é como olhar para minhas fotos antigas. E a dona Helena nunca me contou, eu nunca soube. Ele passou as mãos pelo rosto cansado. Preciso descobrir mais sobre eles. Preciso... Senhor Assad, um dos estagiários, apareceu na porta. O senhor Mendes está na linha. Diz que é urgente. Roberto Mendes, seu sócio há 5 anos. A ligação que em qualquer outro dia seria prioridade máxima. Diga que retorno em 1 hora, respondeu, voltando sua atenção para o notebook. Carolina pigarreou. Marcos, sei que está impactado com a descoberta, mas preciso alertá-lo. O Roberto não vai gostar nada disso. Vocês têm aquela reunião com os chineses essa semana? Que se danem os chineses! Marcos explodiu, assustando o estagiário que ainda estava na porta. Imediatamente se arrependeu do tom. Desculpe, Carol. Eu só preciso de tempo para pensar. Naquele momento, seu celular vibrou. Era Beatriz. Oi, amor. Estou preocupada. Você saiu tão estranho da festa ontem? Marcos fechou os olhos. Beatriz, a noiva perfeita, a aliança empresarial perfeita, a mulher que sua mãe adorava e que a sociedade paulistana aprovava unanimemente. Estava cansado, Bia, só isso. Então você não se importa de almoçar com papai hoje? Ele quer discutir os detalhes do nosso casamento. Sabe como ele é com planejamento? O casamento, marcado para daqui a 3 meses. Um evento que prometia ser o acontecimento social do ano. Hoje não vai dar, Bia. Tenho compromissos inadiáveis. O silêncio do outro lado da linha foi gelado. Compromissos mais importantes que almoçar com seu futuro sogro, o homem que está investindo milhões no projeto do Brooklyn. Eu compenso depois, prometo. Depois de desligar, Marcos voltou ao notebook. Tinha descoberto que o Buffet Estrela ficava na região do Belenzinho. Um estabelecimento modesto, especializado em eventos corporativos de médio porte. Nas fotos do site, identificou alguns dos funcionários da noite anterior, mas nenhum sinal de Helena ou dos gêmeos. Carolina, chamou, tomando uma decisão. Preciso que você descubra onde eles moram. Helena e os gêmeos. Use seus contatos, seja discreta, mas preciso saber tudo. Endereço, escola das crianças, rotina. Senhor, isso não seria invasão de privacidade? São meus filhos, Carol. Tenho o direito de saber. Com todo respeito, senhor. Esse direito o senhor perdeu há 10 anos, quando... Ela parou, percebendo que talvez tivesse ido longe. Demais. Mas Marcos não se irritou. Pelo contrário, a dureza das palavras de Carolina o atingiu como um tapa necessário. Você está certa.
admitiu, surpreendendo a assistente. Mas preciso tentar consertar isso. Preciso ao menos tentar. Carolina suspirou rendida. Vou ver o que consigo, mas precisa me prometer que não vai fazer nada precipitado. Naquele momento, Roberto Mendes irrompeu pela porta, seu rosto normalmente controlado, transparecendo irritação. Assad, que história é essa de cancelar a reunião do Tatuapé? Os chineses chegam em 3 dias e... Roberto, agora não. Agora não, você está maluco? Temos 200 milhões em jogo e... Eu disse agora não, Marcos bradou, levantando-se bruscamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto o encarou por longos segundos antes de falar, sua voz perigosamente calma. Não sei o que está acontecendo com você, Assad, mas sugiro que resolva logo. Temos muito em jogo para dramas pessoais agora. Após a saída tempestuosa do sócio, Marcos voltou a se sentar, exausto. Em seu notebook, uma nova aba mostrava o resultado de sua busca mais recente. Como se aproximar de filhos que nunca conheceu. Carolina, ainda na sala, o observava com uma mistura de preocupação e compaixão. Quer que eu peça seu almoço? Não. Vou sair. Preciso ver o lugar com meus próprios olhos. O buffet? Marcos assentiu, pegando seu paletó. Avise ao Roberto que estarei de volta à tarde. E Carol, obrigado. Enquanto descia até a garagem, seu celular não parava de vibrar. Mensagens de Beatriz, ligações de Roberto, alertas de reuniões. Seu império demandava atenção constante. Mas pela primeira vez em 10 anos, Marcos Henrique Assad estava prestes a colocar algo acima dos negócios. No retrovisor do Porsche, ajeitou a gravata e se estudou por um momento. Você tem filhos, disse para seu reflexo, testando como as palavras soavam. Você é pai. Ligou o carro e programou o GPS para o Belenzinho, um bairro que normalmente só aparecia em seus radar quando havia algum terreno promissor à venda. Agora, porém, guardava algo muito mais valioso que qualquer metro quadrado de São Paulo. O bufete Estrela ocupava um sobrado reformado na esquina de uma rua tranquila, do Belenzinho. A fachada, em tons de amarelo e branco, exibia um letreiro discreto e bem conservado, e através das janelas do primeiro andar era possível ver pessoas movimentando-se na cozinha industrial. Marcos permaneceu em seu Porsche por quase meia hora, observando o vai e vem de funcionários e fornecedores, sentindo-se absurdamente deslocado naquela parte da cidade. Verificou o relógio, 14h37. Seu celular já registrava 17 chamadas perdidas de Roberto, 5 de Beatriz e uma série de mensagens urgentes sobre o projeto do Brooklyn. Em outros tempos, essa quantidade de pendências o teria deixado à beira de um ataque de ansiedade. Hoje, porém, pareciam trivialidades distantes. Finalmente criou coragem para sair do carro. Seu terno italiano Brioni, que costumava ser uma segunda pele nos ambientes que frequentava, agora parecia uma fantasia óbvia demais. Algumas pessoas na rua o observavam com curiosidade. Não era todo dia que se via um executivo daquele nível no bairro. A sineta da porta tilintou quando ele entrou. O interior do buffet era surpreendentemente agradável, com um pequeno showroom exibindo arranjos de mesa e decorações diversas. Uma mulher de meia-idade levantou os olhos da recepção. Posso ajudar? Eu gostaria de falar com Helena. Mendes, por favor. O sobrenome dela em sua boca causou uma sensação estranha. Há quanto tempo não o pronunciava? Dona Helena está em reunião agora. O senhor tem horário marcado? Não, mas... Então sugiro que agende pelo telefone. Ela só atende com hora marcada. Por favor, é importante. Diga que é Marcos Assad. A recepcionista franziu o senho, claramente reconhecendo o nome. Mas antes que pudesse responder, uma voz familiar soou da escada. Está tudo bem, Márcia. Eu resolvo isso. Helena descia os degraus
com a mesma elegância que Marcos se lembrava, embora seus olhos agora carregassem uma dureza que não existia antes. Vestia uma saia lápis preta e uma blusa branca simples, mas elegante, profissional, distante. Meu escritório, disse ela simplesmente indicando o caminho. O escritório de Helena era pequeno, mas organizado, com uma mesa de trabalho, algumas cadeiras e uma janela que dava para um pequeno jardim interno. Nas paredes, diversos certificados de cursos de gastronomia e gestão. Ela se sentou atrás da mesa, criando uma barreira física entre eles. Como me encontrou? O buffet estava nos documentos do evento, ele respondeu ainda de pé. Helena, precisamos... Não, ela o interrompeu, sua voz controlada, mas firme. Não precisamos nada, Marcos. O que você quer? Os gêmeos, eles são meus filhos. Não são? Helena não respondeu imediatamente. Seus dedos tamborilaram na mesa por alguns segundos antes dela falar. O que você acha? Pelo amor de Deus, Helena, eles são a minha cara. Como você pôde esconder isso de mim por 15 anos? Esconder? Ela riu, um som sem humor. Esconder implica que você estava procurando algo, Marcos. Você não estava. Você estava ocupado demais construindo seu império. Você nunca me contou que estava grávida. Ah, não? Helena abriu uma gaveta e tirou um envelope amarelado. Reconhece isso? Marcos pegou o envelope com mãos trêmulas. Era uma carta, datada de 10 anos atrás, com o selo de destinatário ausente ainda visível. Eu tentei te contar. Helena continuou, sua voz agora carregada de uma mágoa antiga. Tentei por semanas depois que você partiu. Mas você tinha bloqueado meu número, lembra? Para evitar distrações durante a viagem de negócios, foi o que disse. As cartas voltavam. Os e-mails iam para spam. Você construiu um muro perfeito ao seu redor, Marcos. Ele se deixou cair em uma das cadeiras, a realidade do que havia feito o atingindo como um soco no estômago. Como eles se chamam? Laura e Lucas, respondeu Helena após uma pausa. E antes que você pergunte, sim, dei a eles seu sobrenome. Não porque você merecesse, mas porque era direito deles. Eu preciso conhecê-los, Helena. Preciso tentar... Não, ela cortou incisiva. Você não precisa de nada. Eles não precisam de nada. Construí uma vida para nós três, Marcos. Uma vida boa, digna, sem sua ajuda ou seu dinheiro. Mas eu sou pai deles. Pai? Helena se levantou, suas mãos apoiadas na mesa. Pai é quem cria, Marcos. Pai é quem passa noites em claro com filho doente. É quem comparece a apresentações escolares, quem ensina a andar de bicicleta, quem... Ela parou, respirando fundo para se recompor. Você não é pai deles, você é apenas o doador de material genético. As palavras o atingiram como bofetadas. Eu posso mudar isso, posso tentar compensar... Compensar? Helena riu novamente, amarga. Com o quê? Dinheiro é a única língua que você conhece, não é? Bem, tenho uma novidade. Não estamos à venda. Nesse momento, houve uma batida na porta. Mãe, o pessoal da decoração do evento Santander chegou e... Era Lucas. O garoto parou ao ver Marcos, seus olhos, os mesmos olhos dos Assad, se arregalando em reconhecimento. Já vou, filho. Helena respondeu, sua voz suavizando instantaneamente. Feche a porta, por favor. Após a porta se fechar, o silêncio pesou entre eles por longos segundos. Eles sabem quem eu sou. Sabem que o pai os abandonou antes de nascerem. Sabem que construiu um império imobiliário. Sabem seu nome. É o suficiente. Marcos se levantou lentamente. Não vou desistir, Helena. São meus filhos também. Não, Marcos, ela respondeu cansada. São meus filhos. Você teve sua chance de fazer parte dessa família e escolheu Dubai.
Agora, por favor, saia do meu escritório. Tenho um evento para organizar. No caminho até a porta, ele parou e se virou uma última vez. Você está fazendo um ótimo trabalho com eles. São adolescentes incríveis. Por um momento, quase imperceptível, a máscara de dureza de Helena vacilou. Mas logo se recompôs. Obrigada. Agora, vá embora. Marcos saiu do buffet sentindo-se simultaneously derrotado e mais determinado do que nunca. No caminho até o carro, passou por Lucas, que organizava algumas caixas no pátio. O garoto o observou, com uma mistura de curiosidade e algo mais. Ressentimento, talvez? Já dentro do Porsche, Marcos pegou seu celular. Havia mais 10 chamadas perdidas de Roberto e uma mensagem de Beatriz. Precisamos conversar. Urgente. Mas antes de lidar com qualquer uma dessas questões, ele fez uma ligação. Carolina, preciso que você descubra em que escola os gêmeos estudam e prepare um dossiê completo sobre a situação financeira do Buffet Estrela. Se Helena não permitiria uma aproximação direta, ele encontraria outro caminho. Afinal, não havia construído um império aceitando não como resposta. Você está jogando tudo pela janela, Assad. A voz de Roberto Mendes ecoava pela sala de reuniões no 40º andar. Através das janelas panorâmicas, São Paulo se estendia infinitamente, uma selva de concreto onde Marcos sempre se sentira como um rei. Agora, porém, sua coroa pesava. Os chineses cancelaram. Roberto continuou, jogando uma pasta sobre a mesa de vidro. 3 anos de negociação, 200 milhões em investimentos, tudo perdido porque você simplesmente não apareceu na reunião. Posso remarcar? Marcos respondeu, sua voz distante. Na tela de seu celular, acabara de receber um e-mail de Carolina com informações sobre o Colégio Santa Cruz, onde os gêmeos estudavam. 15 anos de notas, atividades extracurriculares, participações em Olimpíadas acadêmicas. Remarcar? Roberto riu incrédulo. Você acha que eles são seus subordinados? São investidores chineses, Assad. Eles interpretaram sua ausência como uma ofensa pessoal. Marcos finalmente ergueu os olhos do celular. Seu sócio estava vermelho, a gravata frouxa, o cabelo grisalho despenteado de tanto passar as mãos por ele em frustração. Daremos um jeito, disse, tentando soar mais confiante do que se sentia. Sempre damos. Não, Assad, não dessa vez. Roberto se sentou pesadamente. O conselho está preocupado. Seu comportamento nas últimas 2 semanas, os compromissos e cancelados, as decisões estranhas, aquele episódio com os incorporadores do Tatuapé. Que episódio? Você reduziu a margem de lucro em 40% sem consultar ninguém. Desde quando a Assad Empreendimentos faz filantropia? Ah, sim. Aquilo. Marcos havia descoberto que um dos terrenos no Tatuapé ficava próximo à região onde Helena morava com os gêmeos. A ideia de construir algo ali, algo que eles vissem todos os dias, era estratégico, mentiu, para consolidar nossa presença na região. Estratégico. Roberto sacudiu a cabeça. O que está acontecendo com você, Marcos? Primeiro aquela cena no dia depois da inauguração, agora isso é a Beatriz. Vocês brigaram? Beatriz, mais uma bomba relógio em sua vida. Desde a festa de inauguração, ela tentava marcar um jantar para conversarem sobre o futuro. Marcos sabia exatamente o que isso significava. Ela também havia notado sua mudança de comportamento. Não tem nada a ver com Beatriz, respondeu, levantando-se. Preciso resolver umas coisas. Podemos continuar essa conversa depois? Não, não podemos. Roberto bateu na mesa. O conselho convocou uma reunião extraordinária para amanhã. Eles querem explicações, Marcos. E, francamente, eu também. Marcos parou na porta, sua mão congelada na maçaneta. Que tipo de explicações?
sobre seu comportamento errático, sobre decisões financeiras questionáveis, sobre rumores de que você tem sido visto no Belenzinho de todas as partes da cidade. Roberto fez uma pausa significativa. E sobre uma certa funcionária de buffet da festa de inauguração. Marcos se virou lentamente. Você andou me investigando? Eu não. Mas a noiva do principal incorporador de São Paulo começa a fazer perguntas sobre uma ex-mulher misteriosa. As pessoas ficam curiosas. Roberto suspirou. Olha, não sei o que está acontecendo, mas você precisa resolver isso, rápido, antes que afete ainda mais a empresa. A empresa que eu construí, Marcos respondeu, sua voz perigosamente calma. Minha empresa. Nossa, empresa? Roberto corrigiu. Ou você esqueceu quem te ajudou a multiplicar seu patrimônio nos últimos 5 anos? Quem abriu as portas certas, apresentou as pessoas certas? Marcos não respondeu. Saiu da sala de reuniões e seguiu direto para seu escritório, ignorando os olhares preocupados dos funcionários. Carolina o esperava com uma pasta de documentos. Consegui mais informações sobre os gêmeos, ela disse, fechando a porta. Lucas é capitão do time de tênis da escola. Laura ganhou 3 Olimpíadas de Matemática nos últimos 2 anos. Marcos pegou a pasta com mãos trêmulas. Fotos dos eventos escolares mostravam seus filhos sorrindo, vitoriosos, felizes. Uma vida inteira que ele perdera. Tem mais, Carolina continuou hesitante. Lucas, ele tem uma condição cardíaca congênita. Nada grave ainda, mas os médicos recomendam uma cirurgia preventiva nos próximos meses. Condição cardíaca? Marcos sentiu o sangue gelar. Que tipo de condição? A mesma que seu pai tinha, senhor. Aparentemente, é hereditária. Marcos se deixou cair em sua cadeira. Seu pai morrera jovem, vítima de problemas cardíacos. Era um fantasma que o perseguia, fazendo check-ups regulares, temendo carregar o mesmo gene defeituoso. Quanto custa a cirurgia? Cerca de R$200 mil. O plano de saúde deles não cobre por ser considerado procedimento eletivo. Helena nunca conseguiria pagar isso, murmurou mais para si mesmo que para Carolina. Não com o salário atual dela, não, Carolina confirmou. O buffet vai bem, mas não tão bem assim. Marcos abriu uma gaveta e tirou seu talão de cheques particular. Começou a preenchê-lo, mas parou no meio. Ela nunca aceitaria, disse, amassando o cheque. Preciso pensar em outra forma. Senhor Assad, um dos estagiários bateu na porta. A senhora Beatriz está aqui. Diz que se o senhor não a receber agora, vai entrar mesmo assim. Marcos fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, havia uma nova determinação em seu olhar. Carol, preciso que você faça uma coisa. Entre em contato com aquela clínica, a do Dr. Mendonça. Agende a cirurgia do Lucas. Mas como? A dona Helena nunca... Não precisa saber que fui eu. Use uma daquelas instituições de apoio, médico que às vezes nos procuram pedindo doações. Faça parecer que ele foi selecionado para um programa social. Carolina hesitou. Isso não é meio antiético? O que é antiético é deixar meu filho precisando de uma cirurgia enquanto tenho dinheiro para resolver isso. Ele fez uma pausa. Por favor, Carol, é a única forma que tenho de ajudar agora. Antes que Carolina pudesse responder, a porta se abriu e Beatriz entrou, elegante em seu vestido Chanel, mas com uma expressão que Marcos conhecia bem. Ela estava furiosa. Precisamos conversar, disse ela, em um tom que não admitia discussão. Agora. Carolina saiu discretamente, deixando Marcos sozinho com sua noiva e a sensação crescente de que seu mundo cuidadosamente construído estava prestes a desmoronar completamente. Beatriz permaneceu em silêncio por longos minutos após Marcos terminar de contar tudo. O escritório, normalmente um símbolo de poder e controle, parecia menor e mais sufocante do que nunca. Lá fora,
O sol começava a se pôr sobre São Paulo, pintando o céu em tons de laranja que se refletiam nos vidros dos arranha-céus. Deixa eu ver se entendi. Ela finalmente falou, sua voz controlada demais. Você tem 2 filhos, com a funcionária do buffet, e descobriu isso na nossa festa de noivado. Na inauguração do Golden View, ele corrigiu automaticamente, embora soubesse que isso não fazia diferença alguma. E você não achou que isso era algo que eu deveria saber, que deveríamos discutir antes de... Ela indicou o anel de noivado em seu dedo, uma peça de design exclusivo com um diamante de 3 quilates. Eu estava processando a informação, Marcos respondeu, consciente de como a desculpa soava fraca. Ainda estou. Processando? Beatriz riu, um som afiado como vidro quebrado. Você está obcecado. Roberto me contou tudo, as reuniões canceladas, as decisões estranhas, suas visitas ao Belenzinho. Roberto não tinha o direito. Roberto tem todo o direito. Ele é seu sócio. Eu sou sua noiva. E você está jogando tudo pela janela por causa de uma... Cuidado com o que vai dizer. Marcos a interrompeu, sua voz assumindo um tom de aviso que surpreendeu a ambos. Beatriz o estudou por um momento como se o visse pela primeira vez. Você ainda tem sentimentos por ela. Não era uma pergunta. Não é isso. Ele respondeu, embora uma parte dele se perguntasse se era realmente verdade. São meus filhos, Bia. Meus filhos. Filhos que você não conhecia até 2 semanas atrás. Filhos de uma mulher que escondeu a gravidez de você. Ela não escondeu, ele corrigiu cansado. Eu que não estava disponível para saber. E agora você está? Beatriz se levantou, andando até a janela. Disponível para ser pai de adolescentes? Para lidar com uma ex-mulher ressentida? Para explicar à sociedade que o grande Marcos Assad tem filhos bastardos com uma... Chega! Marcos bateu na mesa com força suficiente para fazer a porta de vidro tremer. Não se atreva a falar assim deles. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz se virou lentamente, seu rosto uma máscara de incredulidade. Você não vê o que está acontecendo? Essa mulher planejou tudo, aparecer justo na sua festa com os gêmeos. Helena não planejou nada. Uma nova voz interrompeu. Carolina estava parada na porta, segurando uma pasta. Desculpem interromper, mas acho que a senhora deveria saber, já que está fazendo acusações. Carol, Marcos começou, mas sua assistente o ignorou. Dona Helena trabalha no buffet, estrela há 8 anos. Foi promovida a gerente há 3. O buffet foi contratado para o evento através de uma licitação às cegas. Ela só descobriu que era para o Sr. Assad no dia anterior à festa. Carolina ajeitou os óculos. E quanto aos gêmeos, eles ajudam nos eventos desde os 13 anos. Não para ganhar dinheiro, mas porque gostam, principalmente Lucas, que quer fazer gastronomia. Beatriz encarou a assistente com olhos semicerrados. E como você sabe de tudo isso? Porque, diferente da senhora, eu fiz minha pesquisa antes de julgar. Como se atreve? Beatriz começou, mas Carolina a interrompeu novamente. Me atrevo porque trabalho aqui há 15 anos. Vi o Sr. Assad construir isso tudo do zero. Vi também quando ele escolheu a carreira sobre a Dona Helena. E agora... Ela hesitou, olhando para Marcos. Senhor, me desculpe, mas preciso informar. O Hospital São Luís acabou de ligar. Lucas deu entrada no pronto-socorro há 1 hora. Em condição cardíaca... Marcos já estava de pé antes dela terminar a frase. Qual unidade? Itaim. Mas, senhor, cancele meus compromissos. Ele já estava pegando o paletó. Todos. Você não pode estar falando sério. Beatriz interpôs-se entre ele e a porta. Temos o jantar com meu pai hoje. O contrato do Brooklyn... Marcos a segurou pelos ombros, gentilmente, mas com firmeza, e a moveu para o lado. Bia, pela primeira vez na vida, tenho clareza total sobre minhas prioridades.
Se você não consegue entender isso, talvez precisemos repensar mais do que apenas o jantar de hoje. Ele saiu antes que ela pudesse responder, deixando para trás uma noiva atônita e uma assistente com um pequeno sorriso de aprovação. No elevador, Marcos verificou seu celular. 22 chamadas perdidas de Roberto, uma mensagem do conselho confirmando a reunião extraordinária para amanhã e um e-mail do departamento jurídico sobre irregularidades encontradas em contratos antigos. Seu império estava desmoronando, mas pela primeira vez em anos, isso não parecia ser a coisa mais importante do mundo. No saguão do prédio, quase trombou com um entregador que carregava um arranjo de flores elegante. Desculpe, senhor. O rapaz sorriu. É para a senhora Beatriz Mendes Assad. Endereço certo? Marcos olhou para o cartão preso ao arranjo. Era de uma floricultura cara nos jardins, o tipo de lugar que ele frequentava regularmente para agradar Beatriz. Ainda não é Assad, respondeu distraidamente, já seguindo para a garagem. E provavelmente nunca será. O caminho até o hospital nunca pareceu tão longo. No rádio, uma música antiga tocava, coincidentemente a mesma que estava tocando. Na primeira vez que ele beijara Helena, em uma festa universitária há tanto tempo. Era incrível como a vida às vezes criava essas pequenas ironias. Seu celular tocou novamente. Era Carolina. Senhor, acabei de falar com a administração do hospital. O Lucas, ele está fora de perigo, mas os médicos estão insistindo na necessidade da cirurgia. E ela fez uma pausa. A dona Helena está tendo problemas com o plano de saúde. Aparentemente, eles estão se recusando a cobrir mesmo os exames de emergência. Marcos apertou o volante com força. Transfere 200 mil da minha conta pessoal para o hospital, agora. Senhor, a dona Helena nunca vai aceitar. Não é para ela aceitar, Carol. É para o hospital fazer o que precisa ser feito. Ele fez uma curva fechada, ignorando a buzina irritada de outro motorista. E Carol, obrigado por tudo. Desligou antes que ela pudesse responder. À sua frente, o Hospital São Luís começava a aparecer. Em algum lugar lá dentro, seu filho precisava dele. E pela primeira vez na vida, Marcos Assad não tinha um plano, não tinha uma estratégia, não tinha nada além da certeza absoluta de que estava exatamente onde deveria estar. Mesmo que isso significasse perder tudo o mais. A sala de espera do Hospital São Luís era um estudo em contrastes. Em um canto, Helena estava sentada entre Laura e uma senhora mais velha que Marcos não conhecia. Provavelmente uma amiga ou parente. No outro extremo, ele permanecia de pé, seu terno Brioni desalinhado após a corrida do estacionamento, sentindo-se simultaneamente intrusivo e indispensável. A senhora precisa assinar essa autorização para os exames complementares. A recepcionista explicava a Helena pela terceira vez. Sem ela, não podemos prosseguir com a bateria completa de testes. Eu já disse, Helena respondeu, sua voz tensa de preocupação e frustração. O plano de saúde já está tudo resolvido, Marcos interveio, dando um passo à frente. Os exames foram pré-aprovados. Pode prosseguir com todos os procedimentos necessários. Helena se virou bruscamente. O que você fez? O que precisava ser feito. Não quero seu dinheiro, Marcos. Não é questão do que você quer, Helena. Ele manteve a voz baixa, consciente dos olhares curiosos ao redor. É sobre o que o Lucas precisa. Laura, que até então observava a cena em silêncio, levantou-se subitamente. Por que você está aqui? Por que agora? Era a primeira vez que sua filha dirigia a palavra diretamente a ele. Seus olhos, tão parecidos com os de Helena, faiscavam de emoção contida. Laura. Helena começou, mas a garota continuou. 15 anos. 15 anos sem uma palavra, sem um telefonema, sem sequer saber que existíamos. E agora quer bancar? O pai preocupado. Laura, por favor. A senhora mais velha tentou acalmar a situação. Não é hora nem lugar.
E quando é a hora, tia Regina? Laura deixou escapar uma risada amarga que não combinava com seus 15 anos. Quando ele decidir desaparecer de novo? Eu não vou desaparecer, Marcos respondeu, surpreendendo a todos com a firmeza em sua voz. Não dessa vez. Senhores? Um médico jovem surgiu na porta da sala de espera. Família do Lucas Mendes? Helena se levantou imediatamente. Sou a mãe dele. Eu sou o pai, Marcos acrescentou, ignorando o olhar cortante que Helena lhe lançou. O médico olhou de um para outro, claramente sentindo a tensão, mas manteve seu profissionalismo. Os exames preliminares confirmaram nossa suspeita. A condição cardíaca é congênita, similar à que consta no histórico familiar paterno. Recomendo fortemente a cirurgia corretiva nos próximos dias. Dias? Helena empalideceu. Mas tão rápido? É o ideal. O quadro ainda não é emergencial, mas quanto mais cedo intervirmos, melhor o prognóstico. O médico consultou. Sua prancheta. Já reservei a sala de cirurgia para depois de amanhã. O Dr. Mendonça, que é nossa maior autoridade nesse tipo de procedimento, fez uma abertura especial em sua agenda. Marcos notou o momento exato em que Helena percebeu. O Dr. Mendonça era conhecido por sua lista de espera de meses e por seus honorários estratosféricos. Posso ver meu filho? Ela perguntou, sua voz trêmula. Claro, ele está no quarto 507, mas... O médico hesitou. Ele pediu para falar com o pai primeiro. O silêncio que se seguiu foi denso como névoa. Laura deixou escapar um som de incredulidade, enquanto Helena parecia ter sido atingida por um soco invisível. Por aqui, senhor. O médico indicou o corredor, aparentemente alheio ao drama que acabara de desencadear. Marcos seguiu o médico. Automaticamente, seu coração batendo tão forte que por um momento se perguntou se não seria ele o paciente cardíaco. Parou na porta do quarto 507, respirou fundo e entrou. Lucas estava sentado na cama, conectado a alguns monitores, mas consciente e alerta. Vestia uma camisola hospitalar que o fazia parecer ainda mais jovem que seus 15 anos. Quando viu Marcos, ergueu o queixo em um gesto tão familiar que doía. Era exatamente como Marcos fazia quando precisava se preparar para uma conversa. Difícil. Você veio, Lucas disse simplesmente. Claro que vim. Por quê? A pergunta pegou Marcos de surpresa, não pela indagação em si, mas pela maturidade no tom. Porque você é meu filho. Desde quando? Desde sempre. Marcos respondeu puxando uma cadeira para perto da cama. Eu só não sabia. Lucas o estudou por um momento. Eu te vi jogando tênis, no clube. Foi a vez de Marcos se surpreender. O quê? Há 2 semanas. Depois que descobri que você tinha pago pela cirurgia através daquela falsa instituição de apoio. O garoto deu um meio sorriso. Mãe sempre diz que sou observador demais para meu próprio bem. Como você, pesquisei sobre a tal instituição. Não existia até 1 mês atrás. E, coincidentemente, surgiu logo depois que você descobriu sobre a gente. Lucas deu de ombros. Não foi difícil juntar as peças. Marcos sentiu um misto de orgulho e apreensão. Seu filho era esperto. Esperto demais. Sua mãe sabe? Não. E Laura também não. Lucas ajeitou-se na cama, fazendo uma careta de desconforto. Elas não entenderiam. Não ainda. E você entende? Não, Lucas respondeu honestamente. Mas quero tentar. Por isso pedi para falar com você primeiro. Marcos sentiu algo quente e úmido escorrer por seu rosto. Demorou um momento para perceber que eram lágrimas. Ele não chorava há tanto tempo que quase havia esquecido a sensação. Eu sinto muito, disse sua voz rouca. Sinto muito por não ter estado lá, por não ter procurado mais, Para!
Lucas o interrompeu. Não é hora para isso. Agora preciso que você seja forte. Por mim e pela Laura, principalmente pela Laura. Sua irmã me odeia? Laura não odeia ninguém. Ela se parece mais com você do que imagina. Tem medo de se machucar, então ataca primeiro. A sabedoria nas palavras do adolescente atingiu Marcos como um raio. Como seu filho podia entendê-lo tão bem após tão pouco tempo? Um movimento na porta chamou a atenção dos dois. Helena estava parada ali, os braços cruzados, uma expressão indecifrável no rosto. Já chega, ela disse suavemente. Lucas, precisa descansar. Marcos se levantou, mas antes que pudesse se afastar, sentiu a mão de Lucas segurar seu pulso. Você vai ficar por perto? Vou, respondeu sem hesitar. Não vou a lugar nenhum. Promete? Prometo. Ao passar por Helena na porta, seus olhares se cruzaram brevemente. Por um momento, muito breve, Marcos viu um lampejo da antiga Helena ali. A mulher que o amara, que acreditara nele, que sonhara com ele. Mas logo o momento passou, e ela entrou no quarto, fechando a porta suavemente atrás de si. No corredor, Marcos encontrou Laura ainda sentada na sala de espera, sozinha. Quando passou por ela, a garota falou sem olhar para ele. Se você magoar ele de novo, eu nunca vou perdoar. Eu sei. E se fizer a mamãe chorar mais uma vez, eu sei disso também. Laura finalmente o encarou, e Marcos viu ali o mesmo brilho determinado que via no espelho todas as manhãs. Ótimo, ela disse. Então talvez a gente possa tentar, por ele. Marcos assentiu, sentindo o peso e a esperança daquelas palavras. Seu império comercial podia estar desmoronando. Seu noivado provavelmente estava acabado. Mas ali, naquele corredor de hospital, algo novo e precioso começava a se construir. Era frágil, era incerto. Mas pela primeira vez em sua vida, Marcos Assad estava disposto a construir algo sem plantas perfeitamente desenhadas ou garantias de sucesso. Estava disposto a construir com o coração. A sala de reuniões do conselho nunca parecera tão sufocante. Marcos, sentado à cabeceira da mesa de mogno maciço, observava os rostos severos dos conselheiros, enquanto Roberto apresentava uma série de slides detalhando as irregularidades recentes na gestão da empresa. E, por fim, a questão do terreno no Tatuapé, onde a margem de lucro foi arbitrariamente reduzida em 40%. Roberto concluía, seu tom profissional mal disfarçando a satisfação de quem finalmente encontrara uma brecha para aumentar seu poder. Senhores conselheiros, está claro que precisamos discutir a possibilidade de um afastamento temporário. Temporário? Marcos interrompeu, surpreendendo a todos com sua calma. Não será necessário, Roberto. Estou me afastando definitivamente. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Roberto, que tinha o próximo slide já preparado, congelou com o dedo sobre o controle remoto. Como assim, definitivamente? Perguntou um dos conselheiros mais antigos. Exatamente o que disse. Marcos abriu sua pasta e começou a distribuir documentos pela mesa. Aqui está minha carta de renúncia da presidência executiva. Manterei minha participação acionária, mas não quero mais participar da gestão diária. Você enlouqueceu? Roberto recuperou a voz. Temos o projeto do Brooklyn em andamento. Os chineses podem esperar. Meu filho não. A palavra filho causou um burburinho imediato na sala. Marcos permitiu que os cochichos continuassem por alguns segundos antes de prosseguir. Sim, senhores. Tenho 2 filhos adolescentes que descobri recentemente. Um deles será operado amanhã e pretendo estar lá. Não apenas amanhã, mas todos os dias daqui para frente. Marcos, Roberto tentou, mudando seu tom para algo mais conciliatório. Sei que está passando por um momento delicado, mas... Delicado? Marcos riu, levantando-se.
Não, Roberto. Delicado foi o que eu fiz há 15 anos, escolhendo essa empresa sobre minha família. Delicado foi perder os primeiros passos dos meus filhos, suas primeiras palavras, suas vitórias escolares. Agora é hora de consertar o que posso. E a Beatriz? Alguém perguntou. O casamento? Não haverá casamento. Marcos já estava na porta. Senhores, boa tarde. Roberto, a empresa é sua. Só não esqueça de verificar aqueles contratos de 2019. Você sabe, aqueles que você assinou usando procurações questionáveis. O rosto de Roberto empalideceu visivelmente, mas Marcos já havia saído, deixando para trás o silêncio atordoado do conselho. No elevador, checou seu celular. 2 mensagens de Laura, ainda formais, mas já sem a hostilidade cortante dos primeiros dias. O Lucas está nervoso com amanhã. Talvez você pudesse passar no hospital hoje e logo em seguida. Se não estiver muito ocupado, claro. Marcos sorriu, respondendo imediatamente que estaria lá em 1 hora. No lobby do prédio, encontrou Carolina esperando com uma pasta. Os papéis do divórcio da Beatriz já foram protocolados, ela informou enquanto caminhavam até o carro. E separei todos os documentos sobre as participações acionárias, como pediu. Obrigado, Carol, por tudo. Não precisa agradecer. Ela hesitou antes de continuar. Vou sentir sua falta aqui. Você poderia vir comigo, ele sugeriu, não pela primeira vez. O novo projeto vai precisar de alguém com sua experiência. Ainda não me contou que projeto é esse. Marcos sorriu, abrindo a porta do Porsche. Tudo a seu tempo. Primeiro, preciso convencer uma certa especialista em buffet a aceitar uma sociedade. No hospital, encontrou um cenário diferente do dia anterior. Lucas estava sentado na cama, jogando cartas com Laura, enquanto Helena organizava algumas roupas no pequeno armário do quarto. Olha só quem chegou, Lucas sorriu. Pronto para perder no buraco? Ele não sabe jogar, Laura comentou, sem levantar os olhos das cartas. Empresários só sabem pôquer. Então me ensinem, Marcos respondeu, puxando uma cadeira. Helena parou o que fazia, observando a cena com uma expressão complexa. Por um momento, parecia que ia dizer algo, mas apenas voltou a dobrar as roupas. Mãe, Lucas chamou. Senta aqui também. Podemos jogar em duplas. Tenho que voltar. Ao buffet, ela respondeu automaticamente. O evento de amanhã já está tudo resolvido, uma voz disse da porta. Era Carolina. A Regina confirmou que vai coordenar tudo e a equipe está a par das mudanças. Helena franziu o senho. Como você... Tenho meus métodos. Carolina sorriu. Agora sente-se e jogue com seus filhos. Amanhã é um dia importante. Algo na forma como Carolina disse, seus filhos, incluindo todos na mesma frase, fez Helena hesitar. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, ela puxou uma cadeira. Ainda lembra como se joga? Perguntou a Marcos, um fantasma de sorriso, nos lábios. Como esquecer? Você sempre roubava. Eu nunca roubei. Roubava sim, ele insistiu. Só nunca consegui provar. Laura observava o intercâmbio com olhos arregalados, enquanto Lucas sorria, embaralhando as cartas com a destreza de quem claramente herdara os talentos maternos. Pai, ele chamou, e Marcos sentiu seu coração saltar ao ouvir a palavra. Você vai mesmo estar aqui amanhã, né? Vou, respondeu com firmeza. Na verdade, ele tirou um papel do bolso e entregou a Helena. Preciso que você assine isso. O que é? Autorização para incluir meu nome no registro deles. Se eles quiserem, claro. Ele olhou para os gêmeos. Não precisa ser agora, nem precisa ser nunca se não quiserem. Mas o papel está aqui. Helena estudou o documento por longos momentos, suas mãos tremendo levemente. Por que agora? Perguntou finalmente. Por que depois de tanto tempo? Porque finalmente entendi o que é realmente importante. Marcos olhou para seus filhos, e depois de volta para Helena.
E porque quero fazer parte do que você construiu. Aqui, não para mudar ou controlar, mas para merecer. Que tal começarmos com o jogo? Lucas sugeriu, sempre o diplomata. E deixamos essas decisões para depois da cirurgia? Depois que eu ganhar de todos vocês, você quer dizer, Laura provocou, sua usual defensiva dando lugar a um sorriso genuíno. Ah, duvido. Helena entrou na brincadeira. Ninguém ganha de mim no buraco. Isso é porque você rouba, Marcos murmurou, recebendo um olhar falsamente indignado em resposta. Carolina observou a cena por mais um momento antes de se retirar discretamente. No corredor, encontrou o Dr. Mendonça. Como eles estão? Começando a parecer uma família, ela respondeu. Uma família de verdade. O médico assentiu, satisfeito. Ótimo. Lucas vai precisar de todos eles amanhã. Na porta do quarto, as risadas dos gêmeos se misturavam com as vozes dos pais, criando uma melodia que, embora nova, soava estranhamente familiar. Como uma música há muito esquecida, finalmente sendo tocada novamente. 6h23. Era... Quanto tempo Lucas já estava na sala de cirurgia, e cada minuto parecia uma eternidade no ambiente asséptico da sala de espera do Hospital São Luís. Marcos observava o relógio digital na parede mudar lentamente, seus números vermelhos piscando com uma regularidade que parecia quase cruel em sua indiferença. Helena estava sentada do outro lado da sala, suas mãos ocupadas com um terço que Marcos reconheceu. Tinha pertencido à mãe dela. Laura, normalmente tão forte e combativa, estava encolhida contra o ombro da mãe, ocasionalmente deixando escapar um soluço contido. Café? Marcos ergueu os olhos. Carolina estava ali, oferecendo um copo descartável, com o que ele suspeitava não ser o café gourmet ao qual estava acostumado. Aceitou mesmo assim, grato pela distração. Alguma notícia? Ela perguntou, sentando-se ao seu lado. O Dr. Mendonça mandou uma enfermeira há meia hora. Disse que está tudo transcorrendo dentro do esperado. Isso é bom, não é? É o que dizem. Ele tomou um gole do café fazendo uma careta. Mas cada minuto parece uma eternidade. Do outro lado da sala, Laura levantou a cabeça subitamente. Você pode parar de fingir que se importa? Sua voz estava rouca. Todo mundo sabe que... Você só está aqui por culpa. Laura... Helena começou, mas a garota já estava de pé. É verdade. Onde você estava quando o Lucas teve a primeira crise? Quando ele não podia jogar futebol na escola? Quando... Laura, chega! Uma voz firme interrompeu da porta. Era Lucas, o gêmeo da tia Regina que chegara para o segundo turno de acompanhamento. Não é hora. A garota olhou para o tio, depois para Marcos e finalmente para sua mãe. Seus olhos estavam vermelhos e brilhantes de lágrimas contidas. Vou tomar um ar, murmurou saindo rapidamente da sala. Marcos fez menção de segui-la, mas Helena o deteve com um gesto. Deixa, ela precisa de espaço. Como você faz? Ele perguntou após um momento de silêncio. O quê? Isso. Ser pai. Saber o que eles precisam, quando precisam. Helena finalmente olhou diretamente para ele, pela primeira vez, desde que a cirurgia começara. Você aprende, dia após dia, erro após erro. Não existe manual. Você fez um trabalho incrível com eles. E fiz o que tinha que ser feito. Ela voltou a mexer no terço. Não tinha escolha. Sempre há escolha, Helena. Você escolheu ficar, escolheu lutar. Ele respirou fundo. Eu escolhi fugir. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo ruído distante dos corredores do hospital e o bip ocasional de algum equipamento. Por que você realmente está aqui, Marcos? Helena perguntou finalmente. A verdade, porque ele começou, mas foi interrompido pela chegada do Dr. Mendonça. Todos se levantaram instantaneamente. O médico, ainda em seus trajes cirúrgicos, ergueu as mãos em um gesto tranquilizador. A cirurgia foi um sucesso,
anunciou, provocando uma onda de suspiros aliviados. Lucas reagiu muito bem. Está sendo levado para a recuperação agora. Graças a Deus, Helena murmurou. Suas mãos, apertando o terço. Quando podemos vê-lo? Marcos perguntou. Em algumas horas, mas... O médico hesitou. Há algo que precisamos discutir. A condição cardíaca de Lucas é exatamente a mesma que consta no histórico do Sr. Assad. Marcos sentiu o sangue gelar. Como assim? O senhor fez os exames que recomendei há 2 anos? Eu andei ocupado. O olhar que Helena lhe lançou foi uma mistura de incredulidade e algo mais. Preocupação? Marcos Assad, ela disse, sua voz assumindo um tom que ele não ouvia há 15 anos, o tom que usava quando ele passava noites em claro trabalhando. Você vai fazer esses exames, agora. Helena, não. Você não tem o direito de fazer nossos filhos passarem por isso de novo. Por perder... Ela parou abruptamente, mas Marcos entendeu. Por perder outro pai. Vou providenciar os exames imediatamente. O Dr. Mendonça interveio diplomático. Enquanto isso, alguém deveria procurar a Laura. Lucas vai perguntar por ela quando acordar. Como se invocada pela menção de seu nome, Laura apareceu na porta. Seus olhos estavam inchados, mas havia uma calma diferente em seu semblante. Ele está bem? Helena abriu os braços e a filha correu para eles, finalmente permitindo-se chorar abertamente. Está, meu amor. Seu irmão é forte, como você. Laura se afastou um pouco do abraço e, para surpresa de todos, olhou para Marcos. Você também precisa ser, disse, sua voz ainda embargada. Por ele, por nós. Laura, não quero suas desculpas, ela continuou. Quero que você fique, de verdade, não só hoje, não só enquanto se sentir culpado, mas sempre. Marcos sentiu algo quente escorrer por seu rosto e percebeu que estava chorando. Não se importou em esconder. É uma promessa, respondeu. Helena observava a cena com uma expressão complexa. Anos de mágoa e proteção maternal lutando com algo novo. Algo que parecia esperança. Senhora! Uma enfermeira apareceu na porta. O Lucas está acordando. Pede pelo pai e pela irmã. Laura olhou para a mãe, depois para Marcos. Vai, Helena disse suavemente. Vocês dois. Ele precisa de vocês agora. Enquanto seguiam a enfermeira pelo corredor, Laura falou sem olhar para Marcos. Isso não significa que está tudo bem. Ainda tem muito a provar. Eu sei. E se fizer o Lucas chorar de novo, você vai me fazer engolir meu cartão corporate. Entendi. Laura deixou escapar algo que poderia ser um riso, rapidamente disfarçado. Na sala de espera, Helena os observou partir antes de se voltar para Carolina, que permanecera discretamente no canto. Ele realmente mudou? Carolina considerou a pergunta por um momento. Ele está mudando, respondeu honestamente. E pela primeira vez em 15 anos, está mudando para melhor. Helena assentiu, voltando a apertar o terço em suas mãos. Mas agora, suas preces não eram mais de angústia. Eram de gratidão. E talvez, apenas talvez, de esperança. Não acredito que você nunca assistiu Star Wars, Lucas exclamou, ajeitando-se nos travesseiros do leito hospitalar. Uma semana após a cirurgia, sua recuperação progredia melhor do que o esperado, mas o tédio do confinamento começava a pesar. Claro que já assisti, Marcos respondeu, organizando o tabuleiro de xadrez que trouxera. O do robô dourado, não é? Laura, que estava sentada na poltrona do quarto, fazendo lição de casa, soltou um som estrangulado que poderia ser tanto riso quanto indignação. C3PO, pai, Lucas corrigiu, e Marcos sentiu seu coração saltar como sempre acontecia, quando um dos gêmeos o chamava de pai. Isso é tipo 0,01% do universo Star Wars. Bom, então você vai ter que me educar.
Marcos sorriu, posicionando as peças. Enquanto eu te ensino xadrez. Xadrez é chato, Laura comentou sem erguer os olhos do caderno. Muito previsível, como você. Laura! Lucas começou, mas Marcos riu. Sua irmã tem razão. Eu era previsível, metódico demais. Ele moveu um peão. Mas às vezes a vida te ensina que os melhores movimentos são aqueles que ninguém espera. Laura finalmente ergueu os olhos, estudando o pai com uma expressão curiosa. Nas últimas semanas, desde a cirurgia, sua hostilidade havia dado lugar a um ceticismo cauteloso que ocasionalmente mostrava brechas de afeto. A porta do quarto se abriu e Helena entrou, carregando uma marmita que exalava um aroma delicioso. Trouxe o almoço, anunciou. E não é da cafeteria do hospital. Graças a Deus, Lucas suspirou. Mais um purê de batatas institucional e eu fugia daqui. Você não vai fugir de lugar nenhum, Helena respondeu, começando a organizar os pratos descartáveis. Não até o Dr. Mendonça dar alta. Por falar nisso, Marcos pigarreou. Saíram os resultados dos meus exames hoje. O silêncio que se seguiu foi denso. Todos os olhos se voltaram para ele. E Helena perguntou, sua voz tentando e falhando parecer casual. Vou precisar de acompanhamento regular, mas não é nada grave. Pego ainda em estágio inicial. Ele sorriu para Lucas. Aparentemente você me salvou, filho. Como assim? O garoto perguntou. Se não fosse por sua cirurgia, eu provavelmente só descobriria quando fosse tarde demais. Helena soltou um suspiro que parecia estar segurando há dias. Laura fechou seu caderno e se aproximou da cama do irmão. Então, você não vai morrer? A pergunta, feita em voz baixa, atingiu Marcos como um soco. Era a primeira vez que Laura demonstrava abertamente preocupação com seu bem-estar. Não, ele respondeu suavemente. Não pretendo ir a lugar nenhum. Bom, ela disse, voltando rapidamente para sua poltrona, porque o Lucas ainda precisa te ensinar toda a saga Star Wars. Helena começou a distribuir os pratos, mas Marcos notou que suas mãos tremiam levemente. Helena, ele chamou. Posso falar com você um minuto, lá fora? Ela hesitou, mas assentiu. No corredor, Marcos tirou uma pasta de sua maleta. O que é isso? Uma proposta. Ele entregou a pasta. Comercial. Helena franziu o senho, abrindo a pasta. Seus olhos se arregalaram ao ler o conteúdo. Você tá louco? Provavelmente, ele sorriu. Mas pela primeira vez, é uma loucura que faz sentido. Você quer investir no buffet? Quero ser sócio minoritário. Você mantém o controle total. Eu entro apenas com o capital e alguns contatos. Ele fez uma pausa. O buffet Estrela tem potencial para ser muito mais, Helena. Vi como você administra, como treina sua equipe. Com o investimento certo, não preciso do seu dinheiro, ela respondeu automaticamente. Eu sei, mas seus funcionários precisam de melhores condições. Seus fornecedores poderiam oferecer melhores preços com maior volume de compras. E ele hesitou. Lucas me disse que quer estudar gastronomia. Helena encostou-se na parede, a pasta ainda em suas mãos. Por que está fazendo isso, Marcos? De verdade? Porque quero fazer parte da vida deles. De verdade. Não apenas como o pai ausente que aparece com presentes caros, mas como alguém que participa, que constrói junto. Ele respirou fundo. E por quê? Porque você construiu algo incrível aqui, Helena. Algo real, honesto, algo que eu gostaria de aprender. Aprender? Ela riu, incrédula. O grande Marcos Assad quer aprender com um buffet de bairro? O grande Marcos Assad descobriu que seu império de vidro e aço é bem menos valioso que uma família de verdade. Helena o estudou por um longo momento. 40%, disse finalmente. Como? Você pode ter 40% do buffet, mas com 3 condições. Quais? Primeira,
Eu mantenho o controle total das decisões operacionais. Claro. Segunda, o dinheiro do investimento vai primeiro para melhorar as condições dos funcionários. Todos eles têm famílias também. Justo. E terceira, ela hesitou. Você vai realmente trabalhar, não apenas investir. Quero você aprendendo cada aspecto do negócio, desde a cozinha até o atendimento. Marcos piscou surpreso. Você quer que eu trabalhe na cozinha? Assusta o todo-poderoso Assad? Helena provocou um fantasma de sorriso em seus lábios. Não, ele respondeu sorrindo de volta. Na verdade, parece exatamente o que eu preciso. Do quarto, a voz de Lucas chegou até eles. Mãe! Pai! A Laura está roubando no xadrez! Não estou, não! A voz indignada de Laura respondeu. Só porque você não sabe jogar. Helena e Marcos trocaram um olhar antes de voltar para Ni, o quarto. Havia algo diferente naquele olhar. Não era amor. Não ainda, talvez nunca mais fosse. Mas havia compreensão, respeito e talvez, apenas talvez, o começo de uma nova forma de parceria. No quarto, encontraram Laura tentando explicar apaixonadamente as regras do cavalo para Lucas, que insistia que ela havia acabado de inventá-las. Pai! Lucas chamou assim que os viu. Fala para Laura que cavalo não pode pular peças. Na verdade, filho, Marcos respondeu, sentando-se na beira da cama. Essa é uma das regras mais interessantes do xadrez. E enquanto explicava o movimento do cavalo, Marcos percebeu que estava pela primeira vez em sua vida exatamente onde deveria estar. Não no topo de um arranha-céu, não em uma sala de reuniões, mas ali, com sua família, aprendendo e ensinando, construindo algo que nenhum império corporativo poderia comprar. Está cortando errado. Marcos parou, a faca suspensa sobre a cenoura parcialmente cortada. Regina, a chefe do buffet Estrela há 12 anos, observava seus esforços com uma mistura de diversão e exasperação. Como assim, errado? Estou fazendo exatamente como você mostrou. Não, não está. Regina se aproximou, ajustando a posição de seus dedos no vegetal. Vê, o polegar precisa ficar assim, protegido, e você está tentando cortar rápido demais. Não é uma reunião de acionistas, Assad. Aqui, a pressa é inimiga da perfeição. Marcos assentiu, recomeçando mais devagar. Suas mãos, tão hábeis, com contratos e planilhas, pareciam desajeitadas com os instrumentos da cozinha. Era seu primeiro dia oficial como funcionário do buffet e já tinha descoberto músculos que nem sabia que existiam. O Lucas corta melhor que você, Regina comentou casualmente. O Lucas tem talento natural, Marcos respondeu, sorrindo ao pensar no filho. Após 3 semanas de recuperação, o garoto finalmente tinha recebido alta do hospital e voltaria à escola na próxima semana. Ele puxou a mãe. Puxou mesmo. Regina o estudou por um momento. Sabe, quando Helena me contou sobre essa sua ideia maluca de trabalhar aqui, achei que não ia durar um dia. E agora? Ela deu de ombros. Pelo menos você está tentando. Do outro lado da cozinha industrial, Helena supervisionava a preparação de um evento corporativo importante. Suas ordens eram precisas, sua postura profissional, mas ocasionalmente seu olhar encontrava o de Marcos. E havia algo diferente ali. Não exatamente perdão, mas talvez compreensão. Mãe! Laura irrompeu pela porta dos fundos, ainda com o uniforme do colégio. Você não vai acreditar no que aconteceu hoje. Parou abruptamente ao ver Marcos, como se tivesse esquecido que ele estaria ali. Um momento de hesitação. E então, pai, você também precisa ouvir isso. O coração de Marcos falhou uma batida. Era a primeira vez que Laura o chamava, espontaneamente de pai fora do contexto hospitalar. O que houve? Helena perguntou, aproximando-se. A feira de ciências. Lembra que eu te falei do meu projeto sobre energia sustentável? Laura estava praticamente pulando de empolgação.
A professora indicou para a feira estadual e... Ela hesitou, olhando para Marcos. E eu meio que precisava de um engenheiro para ser consultor técnico. Marcos sentiu a garganta apertar. Eu adoraria ajudar, Laura, mas tem certeza? Deve ter outros engenheiros. Nenhum que entenda tanto de construção sustentável quanto você, ela respondeu, tentando soar casual. Li sobre seus projetos. Os últimos, pelo menos, eram bem... impressionantes. Helena observava a interação com uma expressão suave que Marcos não via há anos. Que tal discutirmos isso durante o jantar? Ela sugeriu. Laura, por que não busca seu irmão na fisioterapia? Seu pai pode dar uma carona. Posso dirigir? Laura perguntou esperançosa. Não, responderam Marcos e Helena em uníssono, provocando risadas na cozinha. Depois que Laura saiu, Regina se aproximou de Helena. Ela está diferente, comentou baixinho. Mais leve. Todos estão, Helena respondeu, observando Marcos voltar desajeitadamente às suas cenouras. É estranho, não? É como a vida dá voltas? Por falar em voltas, Regina hesitou. Você viu o jornal hoje? Helena franziu o senho. Não, por quê? Regina tirou um tablet de sua bolsa e mostrou a manchete do principal jornal econômico. Império Assad em crise. Ações despencam. Após saída do fundador. Marcos já viu isso? Vi sim, ele respondeu sem tirar os olhos da cenoura. E não me importo. Não se importa? Helena se aproximou, incrédula. Marcos, são milhões. São números. Ele a interrompeu, finalmente erguendo o olhar. Só números. Aprendi da maneira mais difícil que existem coisas mais importantes. Como cortar cenouras? Regina provocou. Como cortar cenouras do jeito certo? Ele corrigiu, sorrindo. Como estar presente quando seu filho volta da fisioterapia? Como ajudar sua filha com um projeto de ciências? Ele fez uma pausa. Como construir algo real, não apenas rentável? Helena sentiu algo quente e familiar no peito. Um sentimento que há muito tinha enterrado sob camadas de mágoa e desconfiança. Assad! Um dos auxiliares de cozinha chamou. Tem um homem aqui na frente querendo falar com você. Diz que é importante. Marcos suspirou, limpando as mãos no avental. Deve ser Roberto. Ele tem tentado me contatar há dias. Quer que eu peça para ele sair? Helena perguntou, surpreendendo a si mesma com a oferta de proteção. Não, Marcos sorriu. Preciso resolver isso, mas primeiro... Ele olhou para suas cenouras meio cortadas. Regina, me desculpe pela bagunça. Prometo melhorar. Vai melhorar mesmo, a chefe respondeu, já reorganizando os legumes. Porque amanhã você começa mais cedo, às 6, e vamos aprender molhos. Marcos assentiu, tirando o avental. No caminho para a recepção, parou brevemente ao lado de Helena. Jantar hoje, com as crianças? Você não tem que resolver, ela indicou a direção da recepção. Isso é passado, ele respondeu simplesmente. O jantar é futuro. Helena considerou por um momento. 8 horas, não se atrase. Nunca mais, ele prometeu. E dessa vez, ambos sabiam que não estava falando apenas do jantar. Na recepção, Roberto esperava impaciente, seu terno italiano deslocado no ambiente simples do buffet. Ao ver Marcos em um uniforme de cozinha, seus olhos se arregalaram. Então é verdade, disse incrédulo. Você realmente enlouqueceu. Marcos sorriu, sentindo o peso familiar do antigo mundo corporativo tentando puxá-lo de volta. Mas agora havia outros pesos em sua vida. O olhar esperançoso de Laura ao falar do projeto, o sorriso de Lucas durante as partidas de xadrez e, sim, até mesmo o modo como Helena ainda torcia o nariz quando ele cortava os legumes errado. Não, Roberto, respondeu indicando a porta. Pela primeira vez na vida, estou perfeitamente são. E enquanto conduzia seu antigo sócio para fora, Marcos podia ouvir o burburinho da cozinha. Sua nova realidade, seu recomeço.
Não era o tipo de império que estava acostumado a construir, mas pela primeira vez era um que valia realmente a pena. E se aplicarmos o conceito de energia solar passiva aqui, Laura explicava, apontando para a maquete em sua mesa de estudos, podemos reduzir o consumo energético em até 40%. Marcos observava a filha com uma mistura de orgulho e fascínio. Era uma noite de sábado, e enquanto Lucas ajudava Helena com um evento no buffet, ele e Laura trabalhavam no projeto para a Feira Estadual de Ciências. Impressionante, ele comentou, estudando os cálculos que ela fizera. Mas já considerou o custo-benefício da implementação? Laura mordeu o lábio, um gesto que o lembrava tanto de Helena que quase doía. Esse é o problema, admitiu. Os materiais são caros demais para ser viável em larga escala. E se... Marcos puxou uma cadeira, sentando-se ao lado dela. E se pensássemos em materiais alternativos? Quando eu trabalhava com construção sustentável, descobrimos que foi interrompido pelo som de uma chave na porta. Helena e Lucas entraram carregando algumas sacolas. Trouxemos jantar, Lucas anunciou. E vocês não vão acreditar no que aconteceu no evento hoje. O que houve? Laura perguntou, momentaneamente esquecendo seu projeto. Conte você, mãe. Lucas sorriu, começando a tirar recipientes das sacolas. Helena tentou manter uma expressão séria, mas seus olhos brilhavam. O buffet Estrela acaba de ser contratado para o maior evento do ano, o jantar de gala do hospital Albert Einstein. O quê? Marcos se levantou. Mas eles sempre usam os buffets tradicionais dos jardins. Aparentemente, Helena continuou, permitindo-se um pequeno sorriso. Eles ficaram impressionados com nosso serviço no último evento corporativo, especialmente com nossa nova linha de pratos funcionais para dietas específicas. Que você desenvolveu, Lucas acrescentou orgulhoso. Que nós desenvolvemos, Helena corrigiu olhando para o filho. A ideia das adaptações foi sua, lembra? Marcos observava a interação, maravilhado com a dinâmica entre mãe e filho. Nas últimas semanas, desde que começara a trabalhar efetivamente no buffet, tinha descoberto um novo lado de Lucas, não apenas o adolescente carismático que conhecera no hospital, mas um jovem chefe em formação, apaixonado por sabores e técnicas. Isso merece uma celebração, declarou, dirigindo-se à cozinha. Pai! Laura chamou hesitante. Antes, você pode terminar de me explicar sobre os materiais alternativos? Marcos parou, sentindo aquele agora familiar aperto no peito quando um dos filhos demonstrava que o queria por perto. Que tal discutirmos durante o jantar? Sugeriu. Tenho algumas ideias que talvez interessem ao Lucas também. A mim? Lucas perguntou surpreso. Claro, sustentabilidade não é só sobre construção. O desperdício em cozinhas industriais é um problema sério. Helena, que organizava os pratos na mesa de jantar, ergueu os olhos. Desde quando você sabe sobre desperdício em cozinhas industriais? Desde que sua chefe me fez catalogar todo o lixo orgânico da semana passada. Marcos respondeu, fazendo uma careta. Regina é uma professora dedicada. Implacável, você quer dizer, Lucas riu. Mas ela gosta de você, sabia? Outro dia, a ouvi dizendo para a mãe que você até que tem jeito para a coisa. Regina disse isso? Helena perguntou, genuinamente, surpresa. E tem mais, Lucas continuou, agora claramente se divertindo. Ela disse que nunca tinha visto alguém tão determinado a aprender, mesmo começando do zero. Marcos sentiu seu rosto esquentar. Era verdade. Nas últimas semanas, tinha se dedicado a aprender cada aspecto do negócio, desde a escolha dos ingredientes até o planejamento logístico dos eventos. Não era mais o empresário que apenas assinava cheques. Agora conhecia o nome de cada funcionário, suas histórias, suas lutas. Pai! Laura chamou novamente.
Você realmente acha que podemos adaptar o projeto para incluir cozinhas industriais? Tenho certeza, ele respondeu sentando-se à mesa. Na verdade, se unirmos seu conhecimento de energia sustentável com a experiência do Lucas em cozinha, poderíamos criar um modelo de cozinha industrial autossustentável. Lucas completou animado. Laura, e se usássemos o buffet como estudo de caso para seu projeto? Os gêmeos mergulharam em uma discussão empolgada sobre possibilidades e aplicações, enquanto Helena servia o jantar. Em determinado momento, seu olhar cruzou com o de Marcos. O que foi? Ele perguntou, notando algo diferente em sua expressão. Nada, ela respondeu suavemente. Só nunca imaginei ver isso. Ver o quê? Isso, você. Aqui. Realmente presente. Antes que Marcos pudesse responder, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Carolina. Roberto convocou a assembleia. Extraordinária. Quer forçar a venda de suas ações. Quer que eu intervenha? Marcos olhou para sua família reunida à mesa. Laura explicando conceitos de física para Lucas, que por sua vez tentava convencê-la sobre a importância da compostagem. Helena observando tudo com aquele novo brilho nos olhos. Não, respondeu. Rapidamente. Deixa ele fazer o que quiser. Tem certeza? São milhões em jogo. Marcos olhou novamente para a cena à sua frente. Lucas tinha acabado de derrubar molho na camisa e ria enquanto Laura o provocava sobre sua falta de jeito. Helena, tentando parecer séria, não conseguia conter um sorriso. Absoluta, respondeu. Algumas coisas não têm preço. Pai! Laura chamou. Vem aqui ver o que o Lucas pensou para o sistema de ventilação. Marcos guardou o celular e se juntou aos filhos, que agora desenhavam diagramas nos guardanapos. Helena os observava, e quando seus olhares se cruzaram novamente, havia algo novo ali. Não apenas compreensão ou respeito, mas talvez, apenas talvez, o começo de um perdão. Sabe, ela disse baixinho, enquanto os gêmeos discutiam. Acho que Regina tem razão. Sobre você ter jeito para a coisa. Ela fez uma pausa. Não para cortar legumes, claro, mas para isso, para ser pai. Marcos sentiu seus olhos úmidos, mas não se importou em esconder. Estou aprendendo, respondeu simplesmente, com os melhores professores. E enquanto a noite avançava, com projetos sendo desenhados, ideias sendo compartilhadas e risadas ecoando pela casa, Marcos percebeu que estava finalmente construindo algo verdadeiramente valioso. Não um império de concreto e vidro, mas um legado de amor, compreensão e segundas chances. O saguão do Hospital Albert Einstein fervilhava de atividade, enquanto a equipe do Buffet Estrela finalizava os preparativos para o jantar de gala. Helena coordenava tudo com sua habitual eficiência, mas havia uma tensão extra em seus ombros. O evento coincidiria com a Feira Estadual de Ciências, onde Laura apresentaria seu projeto. Os canapés de palmito pupunha estão prontos, Lucas informou, ajustando seu uniforme novo, presente de Marcos para sua primeira participação oficial como subchefe júnior. Regina está começando a montagem dos pratos principais. Ótimo. Helena consultou seu tablet. E seu pai? Ainda não voltou da feira, mas mandou mensagem dizendo que Laura está arrasando na apresentação. Helena permitiu-se um pequeno sorriso. A decisão sobre quem acompanharia Laura havia sido difícil, mas no fim todos concordaram que Marcos era a escolha certa, não apenas por seu conhecimento técnico, mas porque a menina, embora nunca admitisse abertamente, queria o pai ali. Senhora Helena? Carolina aproximou-se rapidamente. A ex-assistente de Marcos havia se tornado uma peça fundamental na administração do buffet, trazendo sua experiência corporativa para modernizar os processos. Temos uma situação. O que houve? Roberto Mendes está lá fora, com Beatriz,
e um oficial de justiça. Helena sentiu o sangue gelar. Nas últimas semanas, desde que Marcos vendera suas ações da construtora por um valor muito abaixo do mercado, Roberto vinha tentando criar problemas. O que eles querem? Alegam que o buffet está usando propriedade intelectual da Assad Empreendimentos. Carolina ajustou os óculos nervosa. Algo sobre os projetos sustentáveis da Laura, mas que absurdo! Lucas exclamou. Laura desenvolveu tudo sozinha, pai só orientou, Helena completou, sua voz firme. E como pessoa física, não como representante da empresa. Nesse momento, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Marcos. Laura ganhou o primeiro lugar. Estamos voltando. Como estão as coisas aí? Antes que pudesse responder, Roberto Mendes entrou no saguão, seguido por Beatriz e um homem com uma pasta. Helena, Beatriz sorriu, falsa. Quanto tempo? Está diferente. O que querem? Apenas proteger os interesses da empresa. Roberto respondeu suavemente. Marcos usou conhecimento privilegiado, desenvolvido enquanto CEO da Assad, para beneficiar seu novo empreendimento. É mentira. Lucas avançou um passo, mas Helena o deteve com um gesto. Todos os projetos desenvolvidos aqui são originais. Ela respondeu, mantendo a calma. E se querem discutir propriedade intelectual, sugiro que marquem uma reunião com nosso departamento jurídico. Oh, não será necessário. Beatriz sorriu novamente. O oficial de justiça tem uma ordem de suspensão imediata de todas as atividades do buffet até a conclusão da investigação. Um murmúrio de preocupação correu entre os funcionários que observavam a cena. Helena sentiu seu coração apertar, não por si, mas por sua equipe, por Lucas, por tudo que haviam construído. Com licença, uma voz forte soou da entrada. Acho que posso ajudar com isso. Todos se viraram. Dr. Mendonça, o cirurgião que operara Lucas, atravessava o saguão com passos firmes. Doutor, Roberto começou. Isso é um assunto privado. Privado? O médico ergueu as sobrancelhas. Um assunto que ameaça o maior evento beneficente do hospital, que pode prejudicar centenas de pacientes que dependem dos fundos arrecadados hoje. A lei é clara, o oficial de justiça começou, mas foi interrompido por uma nova voz. Realmente é. Laura entrou no saguão, ainda vestindo o blazer da Feira de Ciências, uma medalha de ouro no pescoço e uma pasta nas mãos. Marcos vinha logo atrás, carregando o troféu de primeiro lugar. E a lei diz, Laura continuou aproximando-se de Roberto, que propriedade intelectual desenvolvida por menores de idade em contexto educacional pertence a eles e suas instituições de ensino. Ela abriu a pasta. Aqui está a documentação, completa do projeto, registrada no Colégio Santa Cruz há 3 meses, bem antes de qualquer envolvimento do buffet. Beatriz empalideceu visivelmente. Roberto pegou os documentos, folheando-os com crescente desconforto. Além disso, Marcos acrescentou, colocando o troféu sobre uma mesa próxima, se querem discutir uso indevido de informações privilegiadas, talvez devêssemos falar sobre certas transações em Dubai em 2019, aquelas com procurações não questionáveis. Roberto fechou a pasta bruscamente. Isso não acabou, Assad. Acabou sim, Dr. Mendonça interveio, a menos que queiram explicar para a imprensa por que tentaram sabotar um evento beneficente usando uma adolescente como desculpa. Beatriz lançou um último olhar venenoso para Helena, antes de girar nos calcanhares e sair. Roberto e o oficial de justiça a seguiram rapidamente. Assim que saíram, Laura correu para abraçar Lucas. Você não vai acreditar no que aconteceu. Na feira, o projeto foi selecionado para um programa internacional de sustentabilidade. Sério? Mas e o buffet? Como vamos... O buffet vai participar também, Marcos interveio, aproximando-se de Helena. Se a chefe executiva concordar, claro. Helena olhou para seus filhos.
Laura ainda usando o blazer da escola. Lucas em seu uniforme de chefe. Ambos tão diferentes e tão iguais em seu entusiasmo. Olhou para sua equipe, que aos poucos retomava os preparativos do evento. E finalmente olhou para Marcos. Você sabia que eles viriam, disse. Não era uma pergunta. Suspeitava, ele admitiu. Roberto é previsível quando está acuado. Por isso pedi a Laura que registrasse tudo antes. Você pediu ou ela pensou nisso sozinha? Marcos sorriu. Ela é sua filha. O que você acha? Helena sentiu algo quente no peito. Orgulho, gratidão e algo mais que ainda não estava pronta para nomear. Gente! Lucas chamou de repente, não querendo interromper o momento, mas temos um evento para realizar e um projeto internacional para planejar, Laura acrescentou, já puxando o irmão para discutir ideias. Helena observou seus filhos por um momento antes de voltar-se para sua equipe. Vocês ouviram? Vamos trabalhar. Regina, comece a montagem dos pratos principais. Lucas, supervisione os canapés. Laura, ela hesitou. Quer ajudar na decoração? Seus conceitos de sustentabilidade podem ser úteis. Posso mesmo? Claro, Marcos respondeu. Depois que trocar esse blazer por um uniforme apropriado, Laura correu para se trocar, enquanto Lucas voltava à cozinha. O saguão rapidamente retomou seu ritmo de trabalho. Helena, Marcos chamou suavemente, sobre Dubai. Não quero saber, ela o interrompeu. O passado é passado. Agora, ela olhou para seus filhos trabalhando lado a lado na cozinha. Agora só me importa o futuro. E pela primeira vez em 15 anos, quando seus olhares se encontraram, não havia mágoa, não havia ressentimento. Havia apenas a promessa de algo novo, algo melhor, algo construído não sobre arranha-céus e fortunas, mas sobre fundações muito mais sólidas, família, perdão e recomeços. Era uma típica noite de primavera em São Paulo, quando o Buffet Estrela celebrou seu primeiro aniversário sob a nova administração. O espaço, agora expandido para incluir um restaurante-escola no térreo, estava repleto de convidados. Não mais apenas clientes, mas uma verdadeira família estendida que havia se formado ao longo do último ano. Lucas, impecável em seu uniforme de chefe, coordenava uma equipe de jovens aprendizes, parte do novo programa de formação profissional que ele mesmo ajudara a desenvolver. Seu coração, agora completamente recuperado, batia forte de orgulho, enquanto apresentava sua mais nova criação, um menu degustação totalmente sustentável. Inacreditável, Regina comentou, observando o rapaz em ação. Ele tinha mesmo nascido para isso. Helena, parada ao seu lado, apenas sorriu. Seu filho não era mais aquele adolescente inseguro de um ano atrás. Agora, aos 16 anos, Lucas já era considerado uma das jovens promessas da gastronomia paulistana. Todo o cardápio foi desenvolvido usando energia limpa, Laura explicava. Há um grupo de empresários interessados apontando para os painéis solares visíveis através das janelas panorâmicas. O sistema que implementamos aqui já reduziu os custos operacionais em 50%. Seu projeto da Feira de Ciências havia se transformado em um caso de sucesso internacional. Na semana anterior, ela e Marcos haviam retornado de Estocolmo, onde apresentaram os resultados na maior conferência de sustentabilidade da Europa. Ela é brilhante, Marcos comentou, aproximando-se de Helena com 2 taças de espumante. Igualzinha à mãe. Helena aceitou a taça, permitindo-se um momento de nostalgia. Você mudou, disse simplesmente. Mudei, ele concordou. Tinha que mudar. Algumas coisas são importantes demais para serem perdidas 2 vezes. O som de talheres batendo em taças chamou a atenção de todos. Era Carolina, agora diretora administrativa do buffet, pedindo a palavra. Há um ano, ela começou,
Muitos acharam que era loucura quando o Buffet Estrela anunciou sua nova direção. Uma chefe tradicional se unindo a um ex-magnata da construção, um projeto de gastronomia sustentável liderado por adolescentes. Ela sorriu. Mas como diz nosso querido Lucas, às vezes as melhores receitas surgem das combinações mais improváveis. Risos suaves percorreram o ambiente. Lucas corou levemente, mas sorriu. Hoje, Carolina continuou, não celebramos apenas o sucesso de um negócio. Celebramos uma família que se reconstruiu, uma equipe que se tornou comunidade e, principalmente, celebramos a coragem de recomeçar. Laura, que havia se juntado aos pais, segurou discretamente a mão de Marcos. Ele apertou de volta, ainda maravilhado com como esse simples gesto de sua filha podia fazê-lo sentir-se o homem mais rico do mundo. E agora, Carolina concluiu, gostaria de passar a palavra para nossos chefes executivos. Helena e Lucas se dirigiram à frente, mas antes que começassem a falar, foram interrompidos por uma voz familiar. Com licença, era Marcos. Antes dos chefes falarem, há algo que preciso dizer. Todos se voltaram para ele, curiosos. Helena ergueu uma sobrancelha, surpresa. Isso não estava no programa. Há um ano, ele começou. Eu era um homem que achava que sucesso se media em metros quadrados e números em contas bancárias. Um homem que havia perdido 15 anos da vida de seus filhos por orgulho, por cegueira. Ele fez uma pausa, olhando para Lucas e Laura. Mas então o destino, ou talvez um certo buffet, me deu uma segunda chance. Marcos caminhou até Helena, que o observava com uma expressão impossível de decifrar. Helena, ele continuou, você construiu algo extraordinário aqui. Não, apenas um negócio de sucesso, mas uma família maravilhosa. E eu sou eternamente grato por você ter me permitido fazer parte disso tudo, mesmo depois de tudo. Pai, Lucas chamou, um sorriso conhecedor nos lábios. Tem algo que quer perguntar? Marcos riu, nervoso. Na verdade, sim. Ele se voltou novamente para Helena. Não estou pedindo para voltarmos ao que éramos antes. Aquelas pessoas não existem mais. Mas... Ele tirou uma pequena caixa do bolso. Gostaria de saber se você aceitaria construir algo novo, algo diferente, algo melhor. Um silêncio absoluto tomou conta do ambiente. Helena olhou para a caixa, para Marcos e então para seus filhos. Laura tinha lágrimas nos olhos, enquanto Lucas sorria abertamente. Vocês sabiam disso? Ela perguntou aos gêmeos. Ele pediu nossa permissão primeiro. Laura respondeu, sua voz embargada. Disse que não faria nada sem que estivéssemos 100% de acordo. Helena voltou seu olhar para Marcos. Você realmente mudou, disse suavemente. Mudei, ele concordou. Então, o que me diz? Quer tentar de novo? Dessa vez do jeito certo? Por um momento que pareceu uma eternidade, Helena apenas o observou. Então, lentamente, um sorriso começou e a se formar em seus lábios. Com uma condição, disse finalmente. Qual? Você continua trabalhando na cozinha. Regina disse que você finalmente aprendeu a cortar cenouras direito. A risada de Marcos se misturou às dos convidados, enquanto ele abria a caixa revelando não um anel ostentoso como o que dera a Beatriz, mas uma aliança simples, elegante, honesta, como o amor que haviam redescoberto. Aceito suas condições. Ele sorriu, deslizando a aliança no dedo dela. Os aplausos foram interrompidos por Lucas, que ergueu sua taça. A família Mendes Assad. Não, Helena corrigiu suavemente olhando para Marcos. Apenas família. Simplesmente família. E enquanto os convidados celebravam, enquanto Lucas voltava à sua cozinha e Laura explicava animadamente os próximos projetos sustentáveis, Marcos e Helena permaneceram por um momento apenas observando a cena. Não era o final que haviam
Imaginado há 15 anos, quando seus caminhos se separaram, era melhor, era real. Era um recomeço construído não sobre sonhos juvenis ou ambições desmedidas, mas sobre o alicerce sólido de quem haviam se tornado. Era finalmente